na parte comercial da editora. Fiquem à vontade para conversar conosco. Vamos estar aí hoje e amanhã juntos. Tudo aquilo que tiver, assim, estou inteiramente à disposição. Os professores Ivan e o Carlos Alfonso Varati, acredito que da mesma forma. É um momento de crescimento, é um momento da gente estar aqui interagindo todos juntos. E vamos procurar, sim, aproveitar o máximo tempo possível que estamos juntos aqui. Amém? Agradeço imensamente a todos. Boa noite. Para mim é um privilégio muito grande falar para um grupo de especialistas no pensamento arminiano aqui no Brasil. Mas também, além desta honra que sinto, sinto o peso da responsabilidade. Bom, uma rápida apresentação, a pedido do Wellington. Eu, como já foi dito, tenho algumas pesquisas, publicadas inclusive pela editora Reflexão, acerca do pensamento arminiano e também em outros temas correlatos. Eu sou bacharel em Direito, sou também advogado, sou bacharel em Filosofia e bacharel em Teologia. Sou mestre em Direito, também sou mestre em Ciências da Religião, tenho doutorado em Direito e também tenho pós-doutorado em Direito. Recentemente, concluí um segundo pós-doutorado em Ciências da Religião e atualmente eu, em decorrência das minhas pesquisas, estou envolvido no meu 42º livro. Muitos deles já publicados e outros se encontram no prelo. Pois bem, feitas essas considerações iniciais, eu de início quero antecipar o tema da minha palestra, o tema da minha fala, na verdade o tema para o nosso diálogo hoje. Eu pretendo, a pedido, não ultrapassar 1 hora de comunicação, para que posteriormente possamos ouvir o próximo palestrante e também sobrar um período para questionamentos, para o diálogo propriamente dito. Bom, o tema da minha fala é o seguinte: fake arminianismo, quando os fiéis batem às portas do Poder Judiciário em busca de socorro. Bom, deixa eu explicar isso melhor. Um dos grandes desafios, melhor dizendo, no que diz respeito ao arminianismo, no primeiro instante, é deixar bem claro o que é arminianismo e rejeitar aquilo que nós consideramos pseudo-arminianismos ou variações distantes daquilo que ensinou Jacó Arminio. Na minha fala hoje, eu trabalho com aquilo que tenho chamado já há algum tempo de fake arminianismo. Lembrando que o prefixo fake significa falso, ou seja, há um falso arminianismo, uma falsa percepção do arminianismo que, de certa maneira, tem ganhado espaço tanto na mídia e agora começou a chegar no Poder Judiciário. Eu tenho 2 casos que pretendo apresentar. São 2 casos paradigmáticos de uma agência religiosa, uma organização religiosa, que de algum tempo para cá começou a ser identificada como arminiana. Classificação esta que eu rejeito. Na verdade, desta agência religiosa, que em breve revelo qual, não há nada de um arminianismo clássico, mas ao contrário, há
uma identificação equivocada do arminianismo. Assim como equívocos ou classificações ou tipologias equivocadas do arminianismo, nós encontramos desde os idos em que Jacó Armínio se debateu com vários de seus opositores. Como bem sabemos, período em que desde lá de trás ele era classificado, digamos assim, como pelagiano, ou ora semipelagiano, ou variações que dizem respeito a segmentações que Jacó Armínio rebateu com veemência. Pois bem, antes de apresentar esses dois casos, eu gostaria de preliminarmente dizer o porquê eu tenho essa proposta para a nossa reflexão neste momento. Observem só, eu entendo e coloco isso para que todos nós pensemos de início. Eu entendo que o pensamento arminiano no Brasil passa por um momento muito precioso, muito significativo. Mas antes de tão somente levarmos essa concepção como uma verdade estanque, convém refletirmos um pouco a respeito. Observe, nós tivemos algumas fases do arminianismo em território nacional. E observando a história, a nossa história, eu criei, de certa maneira, algumas fases, apenas para que nós venhamos compreender melhor o momento atual e, eventualmente, projetarmos um futuro. Observe, há algum tempo, nós nos deparamos com uma primeira fase aqui no Brasil deste pensamento arminiano. Essa primeira fase diz respeito ao instante em que bons textos foram traduzidos para o português, e de certa maneira houve a possibilidade para que um maior número de leitores tivessem acesso aos textos de Armínio e também textos arminianos. Esta primeira fase, ela inaugurou, isso já há algum tempo, um reflorescimento ou um novo instante do movimento, do pensamento arminiano em território nacional. Isso não quer dizer que há 100, 200, 50 anos não havia um conjunto ou um núcleo arminiano no Brasil. Não estou querendo dizer isso. Estou querendo dizer que, nesta primeira fase, com a tradução de bons textos, inclusive em editoras que vêm cada vez mais contribuindo para o pensamento arminiano, o grande público, um grande conjunto de leitores passou de fato a ter acesso a Armínio, sobretudo em primeira mão. Inclusive, destaco neste contexto o próprio professor Carlos Bailati, que traduziu nessa perspectiva Romanos 9, um texto extremamente precioso que até então não se tinha acesso na língua portuguesa. Então, esta é a primeira fase que vai se relacionando ainda com outras fases. Quais sejam? Então, esta é a primeira fase, repito, o momento das traduções, do acesso ao grande público leitor, a formação de uma consciência cristã numa perspectiva arminiana diferenciada e, de certa maneira, robusta. Num segundo momento, nós nos deparamos com uma fase, digamos, de debates. O momento dos debates acalorados, o momento em que certos grupos de linhas teológicas chamam os arminianos para o debate e começam a notar que entre arminianos também há bons debatedores. Há também pensadores entre nós arminianos que não fogem de um debate de alto nível. Então, esta segunda fase, ela está diretamente relacionada a esse reflorescimento, a esse crescimento que surgiu lá atrás, na primeira fase, com as traduções, etc. Então nós temos, nesta segunda fase, repito, um momento de debates, um momento em que
arminianos se mostram preparados para sustentar aquilo que de fato creem, não mais pelo conhecimento de segunda ou terceira mão, não mais por uma perspectiva de leitura daquilo que eu ouvi dizer, eu li, não, diferente. De modo que, em certos debates, com figuras extremamente relevantes na tradição cristã brasileira, encontramos arminianos, de maneira bastante séria, dizendo: não é assim que pensam nós, arminianos. Nós pensamos num outro sentido. Nós temos convicções teológicas neste rumo. Essa fase ela foi muito preciosa e mostra-se preciosa. Por quê? Demonstra um amadurecimento na perspectiva ou entre os arminianos. Amadurecemos. Agora, há uma outra fase que também estamos a experimentar no Brasil, que é a fase da elaboração de bons textos de autores nacionais. Agora, quando pensamos no pensamento, quando pensamos em Armínio, não é necessário ficarmos totalmente sujeitos a autores estrangeiros. Não é que aqui eu estou dizendo que nós temos ojeriza a autores estrangeiros. Nada disso. Mas estou dizendo que nós evoluímos nessa terceira fase. Ou seja, o Brasil já começou a produzir bons textos, demonstrando a pujança do pensamento arminiano. Mas estamos nessas três fases aguardando a quarta fase do pensamento arminiano em território nacional. Esta quarta fase, ela exige, neste instante, e exigirá para o futuro, de pensadores de linha arminiana que estejam preparados para enfrentar os grandes dilemas da realidade humana hoje. O que eu quero dizer com isso? Nesta quarta fase que eu anseio e tenho me dedicado bastante em alertar os colegas, pessoas seletas como estas aqui reunidas nesta noite, que é: chegou o momento de nós nos lançarmos para a quarta fase, que é a formação de um pensamento arminiano autônomo, robusto, maduro. De que maneira? Esta quarta fase, ela abre espaço e, na verdade, acaba por exigir congressos arminianos, pós-graduações, para que haja núcleos pensantes aptos para o enfrentamento dos dilemas atuais. Por quê, caríssimos? Temos o legado de Jacó Armínio. Temos esse legado, que remonta desde alguns séculos. Entretanto, é necessário que nós estejamos preparados para avançarmos. Se Jacó Armínio estivesse vivo nos dias de hoje, por hipótese, certamente ele estaria enfrentando os grandes dilemas do nosso tempo. Então, o que eu quero dizer com isso? Qual é a minha proposta? Chegou o momento de produzirmos um pensamento, uma escola brasileira de pensamento arminiano autônoma, nossa, preparada para o enfrentamento dos nossos
problemas e, quiçá, para o enfrentamento dos grandes temas contemporâneos. Só para citar um exemplo, nós bem sabemos que no Brasil a escravidão foi oficialmente, ou pelo menos de maneira formal, extinta, encerrada no final do século XIX. Mas, por outro lado, nós que experimentamos o Brasil, que vivenciamos o Brasil, estamos preocupados com a condição do homem, da criatura, da condição do ser humano em território nacional, nós bem sabemos que nós temos hoje uma estrutura extremamente escravocrata nos dias atuais. Cito um exemplo. O juro bancário. Vivemos em uma época em que o sistema financeiro nacional chega a cobrar quase 500% de juros ao ano do cartão de crédito, quase 400% de juros ao ano no cheque especial. Será que não há uma discussão teológica da perspectiva arminiana para o enfrentamento desta estrutura escravocrata que cada vez ganha mais espaço no território brasileiro? Quantas e quantas famílias são destruídas em decorrência da ganância do sistema financeiro nacional? Quantas pessoas amadas por Deus perdem a saúde em decorrência de juros bancários, de exploração diuturna nesse sistema financeiro opressor? Será que não há nenhuma resposta teológica, nenhuma discussão a respeito disso? Será que Armínio, se vivesse nos dias atuais, não discutiria a partir de uma visão bíblica a respeito dessa estrutura de opressão? Eu tenho a impressão que sim. Este é apenas um ponto, poder citar ainda várias outras perspectivas que poderiam ser enfrentadas a partir de um pensamento teológico maduro, autônomo, a partir da realidade nacional. Pois bem, isto posto, e eu tenho sonhado com isto, tenho sonhado que eventos como estes abram espaço para cérebros pensantes que não tenham receio de enfrentar os dilemas do nosso país à luz do texto sagrado, à luz das Sagradas Escrituras. Bom, fica, portanto, esta proposta. E gostaria que todos vocês aqui presentes e os nossos colegas que assistirão esse vídeo em breve, acerca desta urgência. 4 fases. A primeira, já experimentamos. A segunda, também. A terceira, estamos a experimentar. Falta agora a 4ª, e para a 4ª fase é necessário homens e mulheres que não se conformem com o status quo. Bom, caríssimos, feitas essas considerações preliminares, eu quero falar o seguinte, já que o tema da minha palestra, dessa minha comunicação, é fake arminianismo, quando os fiéis batem as portas do Poder Judiciário em busca de socorro, quase que eu coloquei em busca de salvação, mas aí teremos uma discussão teológica, mas a ideia é a seguinte: há algumas estruturas religiosas que, de certa maneira, passaram a não se satisfazerem com lãs de ovelhas, mas agora estão em busca da carne, dos ossos. É a respeito disso que eu quero tratar. São sobre estas questões que eu gostaria de me debruçar nesta noite, rapidamente,
a partir de 2 casos que foram levados ao Poder Judiciário. Pois bem, no primeiro momento, deixa eu dizer o porquê eu escolhi esse assunto. Recentemente, um grande líder da igreja brasileira, que inclusive foi um dos meus professores, ele disse equivocadamente, digo isso com todo o zelo, mas disse equivocadamente, que a maior organização neopentecostal deste país é arminiana. Disse categoricamente que a Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, é arminiana. Essa afirmação não se sustenta. Inclusive, curiosamente, o neopentecostalismo, de certa maneira, ele circula no campo religioso brasileiro quase que sem parentesco. Explico melhor. Tanto o calvinismo quanto o arminianismo não está muito interessado em apadrinhar o neopentecostalismo e manifestações neopentecostais. E de repente, nós arminianos, outrora acusados por alguns grupos, outrora acusados disso, daquilo outro, pelagianos, semi-pelagianos e por aí vai, agora me deparo com esta afirmação, que determinada organização não pentecostal é arminiana. E curiosamente isso viralizou-se pela internet. Um dia desses, estava eu em sala de aula e me deparo com uma pergunta: o que você tem a dizer a respeito desta organização arminiana neopentecostal? Puxa, espera um pouquinho. Tem alguma coisa equivocada. Eu não consigo, para ser sincero, encaixar o pensamento arminiano em certas expressões religiosas neopentecostais do nosso país. A não ser que eu comece a sustentar, a partir da teologia da prosperidade, que o eleito, ele é eleito e por conta disso, ele, nesta condição, foi separado desde a eternidade para ser rico, para decretar que o sucesso financeiro será uma realidade na vida. A não ser que, eventualmente, haja um encaixe do tipo o membro ou o cristão rico que tem o toque de Midas, onde toca vira ouro, ele foi predestinado para isso e por este motivo, inclusive, está nesta agência religiosa, ou na agência religiosa Y. Ou e por aí vai. Mas, realmente, eu não consigo encaixar. Não há uma preocupação nesse sentido. Eu tenho muito respeito aos nossos irmãos que encontraram refúgio nestas organizações religiosas que colocam o dinheiro, infelizmente, como o grande objetivo da vida. Eu tenho respeito e muito respeito a estes irmãos. De modo que a minha fala aqui não se trata de um argumento ad hominem, ou seja, não estou aqui criticando pessoas, mesmo porque considero pessoas que se submeteram e às vezes estão nesse contexto, acreditando no que ali é ensinado, acreditando na
força do dinheiro quando lidamos com teologia da prosperidade, que é a grande bandeira do neopentecostalismo. Eu entendo que essas pessoas merecem por nós serem acolhidas e educadas, ensinadas. Então, não vai nenhuma crítica a essas pessoas. Na verdade, vai aqui um pesar, uma reprovação a líderes religiosos que transformaram o campo religioso brasileiro em mercado. Aqui vai a minha crítica. Minha crítica voraz, com toda a minha energia, a líderes religiosos que fizeram da fé um negócio. Líderes religiosos que conceberam um mercado de consumo religioso e olham para pessoas não como fiéis, mas como um público-alvo para a oferta de bens simbólicos de religião. Isto, de fato, é algo que eu me revolto. E é para estes grupos, estes líderes religiosos, que eu tenho dedicado a minha energia. Para os fiéis, o meu amor, até a minha tristeza, principalmente quando me deparo com circunstâncias como estas que vou revelar em breve. Então, vamos diretamente aos pontos. Nós vivemos no Brasil uma espécie de judicialização da fé que começou, de certa maneira, a crescer entre nós. Que história é essa de judicialização da fé? Esse termo judicialização não é novo na área jurídica. Tanto que nós falamos hoje, já há algum tempo, em judicialização da saúde, ou seja, quando o Estado, ele cria espaços de litígio, quando o Estado não resolve as necessidades de saúde da população. Então é muito comum que pessoas se dirijam ao Poder Judiciário para obter tratamento de saúde negado pelo próprio Poder Executivo, pelo SUS, enfim, pela saúde pública. Então isso nós chamamos judicialização da saúde. Por quê? Não era para ser assim. O correto era o cidadão brasileiro, por conta da Constituição brasileira, o cidadão brasileiro necessita de um tratamento. Ele vai até o SUS, Sistema Único de Saúde, que inclusive garante a saúde universal, saúde para todos. Então o SUS garantiria o tratamento com qualidade para este necessitado. Quando o próprio Estado não cumpre aquilo que prometeu na Constituição Federal, surge a necessidade desse cidadão ir ao Poder Judiciário para garantir o seu tratamento. Então a isso nós chamamos de judicialização da saúde. Observe a ideia. O Estado fez uma promessa, esse Estado não cumpre a promessa, porque, convenhamos, se nós circularmos por vários hospitais públicos do nosso país, nós vamos encontrar pessoas padecendo nas filas dos hospitais, padecendo em macas, ficando meses e meses aguardando exames, inclusive pessoas que morrem à míngua em nosso país. E onde estão os teólogos para discutir isso? Mas é uma outra questão, né? Mas vamos lá. Então, diante disso, surge a necessidade de judicializar. Vou até o Poder Judiciário para garantir aquilo que o Estado me prometeu. Ampla saúde lá na Constituição Federal. Temos ainda a judicialização da política. E é isso que nós estamos assistindo, né? O Poder Legislativo cria vários mecanismos de litígio, um lado brigando com o outro, oposição brigando com a situação, e de repente chega-se ao Poder Judiciário para dizer: Poder Judiciário, resolve. Assistimos isso recentemente no impeachment de Dilma Rousseff, onde o Poder Judiciário foi invocado para que ele, o Poder Judiciário, no caso o Supremo Tribunal Federal, apresentasse o rito para o impeachment. Que isso se chama judicialização da política. Não resolveram,
interna corporis, não resolveram no contexto político, e a partir daí leva-se o poder judiciário para que o poder judicialização da fé, a ideia é a mesma. Nós temos uma agência religiosa, vamos chamar de organização, de igreja, podemos chamar como for. Temos uma agência religiosa que, em um contexto de um mercado de consumo extremamente aquecido, o mercado de consumo religioso aquecido, esta organização religiosa faz promessa, inclusive, como eu disse, há pouco chamada de arminiana. Então, nesse contexto de fake arminianismo, essa organização religiosa apresenta uma série de promessas. Estas promessas não são cumpridas, automaticamente esses fiéis começaram a buscar socorro no poder judiciário. Algo do tipo: poder judiciário, olha a minha situação, me socorre, me protege dessa organização religiosa. Olha o que fizeram comigo. Então, a isto, esse movimento, eu estou chamando de judicialização da fé. Só para a gente pensar em números, eu fiz um levantamento no dia 14/6 de 2017, 14 de junho de 2017, eu coloquei no site do Superior Tribunal de Justiça nomes das 5 maiores organizações neopentecostais do nosso país, para verificar quantos processos contra essas organizações religiosas chegaram lá em Brasília. Só para se ter uma ideia, listando estas 5 organizações religiosas, 405 processos foram movidos contra essas organizações religiosas nos últimos 3 ou 4 anos. 400, ou melhor, vamos arredondar, 400 processos contra 5 organizações neopentecostais. 400. Isso que chegou lá em Brasília, fora os processos que foram resolvidos na primeira instância. Bom, só para a gente pensar aqui em números, tá? Desses 400 processos, somente a IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, teve 247 processos. Ou seja, os fiéis de organizações neopentecostais, em destaque aqui a IURD, começaram a buscar o poder judiciário, pedindo literalmente socorro. Vamos a 2 casos, rapidamente. Eu estudei os 200 e poucos casos, mas entendi que estes 2 que trago para a nossa atenção nesta noite são os mais paradigmáticos, para não dizer tristes. Determinada senhora, determinada fiel, foi até a Igreja Universal, na chamada Fogueira Santa. Essa senhora chegou lá, isso está nos autos, com grave instabilidade emocional, o marido deixou. Nós que em alguns momentos passamos por dificuldades emocionais, afetivas, bem sabemos o impacto que isto gera, sobretudo na psique, no dia a dia de qualquer indivíduo. Pois bem, essa senhora, com a ruptura conjugal e ainda com dificuldades financeiras, chegou à Igreja Universal
E lá narrou a sua dificuldade ao líder religioso e ele disse para que ela fizesse um voto de fé. E o voto de fé tinha números, apresentou valores. Um voto de fé para que ela depositasse na fogueira santa 10 mil reais. Essa senhora já não pagava o condomínio, não pagava a escola das crianças. Esta senhora precisou se socorrer a empréstimos para este voto de fé. Nada aconteceu. Ela continuou sofrendo. A dificuldade financeira agravou, porque agora, se ela já estava negativa, mais negativa ainda. Até que de repente, ela vai até a organização religiosa em tela e pede o dinheiro de volta, que precisava comer, precisava pagar a escola das crianças, estava prestes a ser despejada. A Iurde não devolveu. Essa senhora, arrependida pela doação, pelo dinheiro, pela oferta, ela vai até o Poder Judiciário pedindo os 10 mil reais de volta, inclusive indenização por danos morais. Chegando no Poder Judiciário, olha onde chegamos, olha a situação. O litígio foi estabelecido. Chegando ao Poder Judiciário, e eu estou falando de um caso que foi julgado na 43ª Vara Cível, 43ª Vara Cível da comarca da capital do Rio de Janeiro. A magistrada, talvez horrorizada, mas precisando enfrentar, precisando apresentar um socorro, vou chamar de vítima, porque foi o conteúdo da sentença. A sentença entendeu que esta fiel foi vítima de uma organização, de uma estrutura destinada a, está na sentença, a aproveitar da condição da fiel. A juíza diz assim, trechos da sentença, rapidamente. Não é novidade para ninguém os métodos da ré. Busca com farta publicidade em seus programas e cultos. Olha só que triste. A juíza colocou cultos entre aspas. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para o cristianismo em território nacional. Porque para o leigo, toda a estrutura religiosa, todo o ato de ofertar, de apresentar o dízimo em uma igreja, pode ser considerado como um ato de aproveitamento, um ato, uma arquitetura, uma estrutura que foi arquitetada para explorar pessoas e não para cumprimento de vontades livres. Mas olha só, a juíza diz assim, busca com farta publicidade em seus programas e cultos, repito entre aspas, um público de desesperados, em sua grande maioria de baixa instrução e renda. Olha só a construção de um arquétipo de que o cristão tem baixa instrução. Aqui, para quem quiser ler. Aproveitando-se de todos os tipos de desgraças possíveis para prometer curas milagrosas e dinheiro, e a juíza diz, que parece ser a coisa mais importante do mundo para eles. Prossegue a juíza, o dinheiro, os 10 mil, o dinheiro, evidentemente, não foi para a fogueira. Embora possamos dizer que, metaforicamente, que a autora torrou as suas verbas. Foi evidente que este dinheiro foi para os bolsos dos organizadores da ré, no caso Iurde.
não sendo de forma alguma desconhecido do público, que eles são escolhidos segundo critérios que envolvem, eles, os líderes, segundo critérios que envolvem a capacidade de arrecadação de recursos diante dos fiéis. Prossegue ainda. Como justificar que uma igreja que teoricamente defende a ideia de um Deus que é justo e moralmente correto, sabendo que um fiel não tem a menor capacidade para realizar qualquer contribuição diante da condição de sua família? No caso, falando sobre a condição financeira da fiel. E aí, vem a juíza ainda. Como Jesus ofertava, temos também que ofertar para os pastores. Quem não oferta não conhece Deus. Prossegue a juíza. O problema não resolvido mantém-se em tal condição por falta de perseverança. Logo, não pare de contribuir. E assim segue. Olha só, aproveitando-se da ignorância e desespero alheios, a ré visou o benefício próprio, causando para a autora mais desespero, sofrimento, angústia e sensação de impotência e de ter sido enganada. E olha só o término. O caso concreto é fruto do enorme atraso que este país ainda vive, dando margem à presença de todo tipo de aproveitadores. Quando a IURD passa a ser classificada como arminiana, e eu me deparo com uma sentença desta, e várias outras, só citei este exemplo. Isso é muito preocupante, porque, mais uma vez, tentam vincular o arminianismo a práticas, não sei nem como dizer esse tipo de prática, práticas deploráveis e tristes. Bom, o que fez a IURD? Ela entendeu que a magistrada denegriu a honra da citada igreja. E nesse sentido, ela... deixa eu desligar aqui. Nesse sentido, o que acontece? A IURD vai até o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para processar o magistrado pelo crime contra a honra. O Tribunal de Justiça, por sua vez, indefere, julga esse processo que a IURD ajuizou contra o magistrado, julga improcedente, dizendo: o juiz apenas julgou de acordo com as provas que estavam no processo. Ponto. Mais além, tem um tempinho ainda, vamos a um outro caso. E se o que eu narrei aos senhores já é triste, este é assustador. Este próximo caso é assustador. Mais um fiel, que vai até as portas do Poder Judiciário pedir socorro. Observe só. Trata-se de um jovem que em 2005 descobriu-se que era portador do vírus HIV. Em 2008, ele chega até a IURD, participa de toda a liturgia, todas as práticas religiosas. Foi prometido a ele a cura. Ele
acreditou e acreditamos em cura divina. Mas a questão aqui curiosa é o aspecto monetário disso tudo. Ele começa a contribuir, começa a participar dos votos, voto de fé aqui, voto financeiro aqui, voto financeiro acolá, até que de repente ele infelizmente não alcançou a cura, apesar da promessa constante, mas ele não alcançou a cura. Ele chega, isso está no processo. Ele chega, então, o pastor da igreja local disse: olha, você não foi curado, vamos ver o que a gente faz. Ele é orientado a procurar o bispo da Iurde, procura um dos bispos. O bispo diz o seguinte, eu vou ler, só para se ter uma ideia que isso está no processo, não é disse-me disse, está nos autos. O bispo, segundo o processo, o qual afirmou que o requerente seria curado apenas se-parasse de utilizar preservativos, ele era casado, apenas se-parasse de utilizar preservativos e a medicação prescrita. O autor e sua cônjuge, que não possuía o vírus, ela não era contaminada pelo vírus HIV. O autor e sua cônjuge, que não possuía o vírus, seguiram as orientações da igreja à risca. Em consequência, a fiel, a senhora, a esposa, contraiu o vírus e ele ficou 70 dias internado. A imunidade baixou muito, sendo que desses 70 dias, 40 foi em estado de coma na UTI. Se essa organização é arminiana, sinceramente, eu não estaria aqui nesta noite. Não tenho dúvidas, eu não estaria aqui nesta noite. Imaginemos o desespero de alguém que, diante de uma doença incurável, terrível, sabemos as consequências, ouve, em outras palavras, a seguinte afirmação: você não foi curado por sua culpa. Vamos tentar reverter isso aí. Se você tiver fé de verdade, deixe de usar preservativos e ainda deixe de tomar remédios. Prova que você tem fé. Foi isso que aconteceu. Eu fico imaginando a condição de vulnerabilidade desse casal. O momento do ato sexual. De repente ele olha para ela, o casal se olha e diz: chegou a hora. Ela, quem sabe, diz: eu estou disposta a colocar a minha vida em risco para a sua cura, para a sua cura divina. Porque o bispo assim disse. Esse casal, em circunstância de extrema vulnerabilidade, se lança a esse ato de desespero. Bom, depois do fato, o jovem casal vai até um advogado, ajuizam uma ação contra a Iurde, uma ação de reparação de danos, pedindo 2 milhões de indenização, 2 milhões de reais. Mas convenhamos, não tem dinheiro que venha indenizar uma tragédia, ou essa tragédia na vida desse casal. Pois bem, postularam 2 milhões de reais, e esse caso que eu estou a narrar, ele foi julgado
na segunda vara civil da comarca de Porto Alegre. Mais à frente, o juízo de primeira instância condena a Iurde a R$35 mil, valor baixíssimo, R$35 mil, até que o casal recorre para o tribunal no Rio Grande do Sul. O tribunal majora, aumenta a condenação contra a Iurde em R$300 mil. Então a Iurde foi condenada em R$300 mil. Os desembargadores lá do tribunal afirmou que a Iurde valeu-se de coação moral capaz de influenciar negativamente a conduta das vítimas, que eu não encontro outro nome, vítimas de uma estrutura indevidamente taxada de arminiana. A Iurde, inconformada com a sentença, recorreu para Brasília e o processo está aguardando julgamento e talvez pode demorar tanto que essas vítimas não sobrevivam a tempo para receber a indenização. Observe só o que consta dos autos a respeito desse caso. Restou claro, diz a magistrada, restou claro que as orientações emanadas pela doutrina da ré exerceram sobre o autor, indivíduo psicologicamente fragilizado, coação moral. E aí, ainda na primeira instância, vamos para a segunda instância. Observem só o que discussão dessa natureza, um comportamento desse, segundo os autos, comprovado nos autos, traz para a fé cristã. Olha só o que disse o desembargador julgando o caso. Certamente horrorizado, porque eu fiquei horrorizado, nós ficamos horrorizados. Mas ele apresenta uma manifestação ácida. O julgador aqui no tribunal diz: Deus foi a maior invenção do homem. Você de repente se depara com uma pessoa predisposta a desacreditar de Deus, se depara com um fato desse, encontra espaço para dizer eventualmente tudo que estava engasgado e queria dizer para alguém, diz no processo. Bom, para fechar essa parte de análise do caso, na segunda instância a conclusão foi assim: a responsabilidade da ré, ou seja, a responsabilidade da Igreja Universal do Reino de Deus, por atos de seus prepostos, no caso um bispo, pastor, enfim, reside no fato de ter se aproveitado da extrema fragilidade e vulnerabilidade em que se encontrava o autor, pelo fato de padecer de extrema fragilidade e vulnerabilidade em que se encontrava, pelo fato de padecer de doença potencialmente letal, para não só obter dele vantagens materiais, mas também para abusar da confiança que ele, o fiel, em tal estado, depositava nos mensageiros da ré. Nesse estado de fragilidade, o autor acreditou e seguiu os conselhos e recomendações dos prepostos da Igreja Universal do Reino de Deus. Isto está acontecendo no Brasil. Fiéis passaram a buscar no Poder Judiciário, eu não vou utilizar o termo aqui de maneira restrita, mas de maneira mais abrangente, passaram a buscar no Poder Judiciário salvação de angústias e sofrimento provocados
organizações fake arminianas. Muito triste. Eu faço votos que os especialistas, os pensadores arminianos no Brasil rejeitem com veemência práticas como estas. Que tenhamos uma resposta direta ao afirmar: isto não é arminianismo. Isso não é arminianismo. Na verdade, isto é uma estrutura organizacional que tem, segundo os autos, segundo sentenças judiciais, se aproveitado da fragilidade de seres humanos, já mastigados pela vida, triturados por circunstâncias diversas, que agora começam a ser triturados por organizações religiosas. Esta é a luta hoje. Essa é a proposta que eu coloco para todos nós. Que nós saiamos deste congresso sabendo que há estruturas religiosas fazendo coisas semelhantes com seres humanos. Não foi para isto que o Cristo morreu na cruz. Muito obrigado a todos.